Bom dia! O devocional de hoje se encontra em Tito, capítulo 1, versículo 10. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like no vídeo e as referências estão lá na descrição. Porque há muitos insubordinados, meros faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão. O texto nos mostra que é necessário que haja em Creta homens qualificados para o serviço espiritual, pois fica claro que as ameaças ao Evangelho são as mesmas demonstradas em 1 Timóteo capítulo 1. Existem muitos desobedientes, principalmente entre aqueles que pregam a circuncisão, os judaizantes. A orientação é a de que Tito deveria silenciá-los, e o texto não diz como ele deveria fazer isso, mas suponho que ele devesse impedir que eles tivessem a oportunidade de falar durante as assembleias e seriam advertidos várias vezes. Se insistissem, deveriam ser excluídos da comunidade. O foco deles, assim como em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 6 e Lucas 20, 47, é atingir a família, ensinando mitos dos judeus e mandamentos que não estão nas Escrituras. Além disso, são gananciosos e visam somente lucro e prestígio pessoal. Estes são fatos atemporais, pois lembram muito as igrejas modernas. Os cretenses não eram flor que se cheirasse, e misturados com os judeus eram ainda piores, pois chegou ao ponto de um dos próprios cretenses dizer que eles não prestavam. Eram mentirosos, amantes do lucro desonesto e da cobiça. Foi daí que se originou a palavra cretino. A orientação de Paulo para Tito era que qualquer um que demonstrasse um mau comportamento fosse severamente repreendido. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, quando eles queriam justificar os seus erros, eles recorriam a ditados judaicos, como aqueles citados por Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 43. Outro exemplo está em Lucas capítulo 6, versículos de 1 a 11, quando falam falsamente usando a lei de Moisés. Ainda hoje, existem muitos judaizantes que tentam fundir a liberdade cristã com as tradições judaicas e ordenanças do Velho Testamento que não são mais funcionais. Falavam muito do que era limpo e impuro, se referindo a alimentos, utensílios e o próprio corpo humano. Mas Cristo nos ensinou sobre isso, sobre como combatê-los, em Mateus capítulo 15, versículo 11. A impureza não está de fora para dentro, mas de dentro para fora. É isso que contamina o homem. É isso que diz o texto. Todas as coisas são impuras para quem é impuro, pois suas mentes já são contaminadas. Todavia, puros são aqueles que tiveram seus pecados perdoados pelo sangue de Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Impuros são todos aqueles que dizem conhecer a Deus, mas negam a Cristo. Viram as costas para a verdade. Romanos capítulo 2, versículo 17. Embora eles digam que conhecem a Deus, tudo o que eles fazem é contrário ao que dizem. Sua natureza interior é desobediente e incapaz de fazer o bem. Senhor nosso, livra-nos das influências desses falsos mestres e destes que são seus seguidores. Ajuda-nos a ter vida de oração e de busca da Tua Palavra. Ajuda-nos a compreender melhor e a interpretar da forma correta e que todos nós possamos ser modelos, assim como Teu Filho Jesus. Que a nossa pureza seja revelada naquilo que pregamos, em consonância com a Tua sã doutrina. E assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos conceda um dia cheio de glórias e que todos nós sejamos modelos de conduta e de servos do nosso Senhor Jesus. Amém.